A China teve um crescimento econômico vertiginoso, chegando a registrar 14,2% de aumento no PIB em 2007 e vários outros anos na casa de 2 dígitos. É importante registrar também que o 6,1% de 2019 está bem acima do crescimento previsto para alguns países. Por exemplo, a França e Reino Unido devem ficar em torno de 1,2% a 1,4%. Alemanha e Japão, abaixo de 1%. O Brasil, perto de 1%. E os Estados Unidos, em torno de 2,4%. Aqueles que pensam no sentido que são intelectuais e pensam a sociedade e tal, e não são, e são alinhados, não no sentido que servem ao partido, mas que são aliados ao modelo chinês, o que eles entendem é assim: a China sim pode superar os Estados Unidos em economia e o fará em breve. Por quê? Porque a China não tem a instabilidade política, não perde tempo com eleição e não corre o risco, agora eu vou citar de cabeça um professor chinês, a democracia é um regime de showman. Showman. A China é um regime meritocrático, de fato. E essa é a diferença que faz com que eles entendam que a China vai superar os Estados Unidos. Agora, tinha algumas pessoas que acreditavam que lá pelos anos 90, os chineses, depois de começar a enriquecer, ia querer eleição e tal. Isso é que está chocando todo mundo, porque a maior parte da população chinesa não está nem aí para a eleição direta para líder, presidente, ou seja lá o que for. Você tem um regime em que você associa a seleção dos melhores alunos, e é um processo mesmo que parece platônico da República, em que você vai acompanhando aqueles que se destacam por inteligência, por competência, ao longo da sua formação até a universidade. E depois, entre esses melhores, o partido então vai escolher para formar o seu, digamos, seu politburo, como se fala no comunismo, quer dizer, ele vai escolher a sua assembleia de representantes do partido entre esses melhores. E ele vai escolher, entre esses, aquele que é o melhor de todos, para ser o chanceler, o primeiro-ministro. Então, você tem um sistema em que o líder supremo divide a gestão com o seu conjunto de representantes, que não são eleitos pelo povo, mas que são escolhidos dentro da própria base do partido. Então, o resultado é que assim, os chineses que demonstram um certo desprezo pela democracia ocidental e, portanto, um certo desprezo pela inquietação de Hong Kong, certo? Por essa coisa de quebrar coisa na rua, parar o dia, fechar loja. Quer dizer, os chineses, como eles se referem a si mesmos quando vão fazer a diferença em inglês entre eles e Taiwan e Hong Kong, eles falam Taiwan, Hong Kong e Mainland. Né? Mainland para eles é a China. E é essa China que deve controlar em algum dia Taiwan e já controla Hong Kong. É interessante essa questão entre o mal e o bem, porque é quase entre o mal e o bem, né? Se você pensar nos sons. Agora, o Mao Tse-tung, ele sem dúvida nenhuma é uma figura, de certa forma, maior na história da China moderna, porque o Mao Tse-tung, ele de fato operou uma ruptura radical entre uma China que tinha, digamos assim, um imperador jovem, inclusive no momento que acontece o final, decadente, né? Que sofria com conflitos internos contínuos entre o que a gente poderia chamar, numa linguagem mais ocidental, digamos, senhores feudais ou mandarins, ou aqueles que eram donos de terras, ou príncipes, uma linguagem nossa, que estariam submetidos ao imperador. E a gente tem uma China, então, na virada do 19 para o 20, uma China que a gente pode chamar de razoavelmente decadente, né? Invadida por gente de todos os lados, inclusive o Japão. Você tem regiões como a própria cidade de Xangai, que tinha partes que pertencia
eles chamam de concessão. Eram partes que eram exploradas livremente pelos ingleses, pelos franceses, pelos americanos. Então, o Mao Tse-tung, ele, sem dúvida nenhuma, depois a gente fala de todo o mal que ele fez, no sentido de morte e tal, mas ele foi, sem dúvida nenhuma, uma figura que criou a China moderna. Para explicar o fato de que a China manteria seu sistema político, que se baseia no controle do poder pelo Partido Comunista, ao mesmo tempo em que adota o sistema capitalista para a economia, Deng Xiaoping recorria a um antigo provérbio chinês: não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Por esta, o camarada Mao jamais poderia esperar. O país que ele sonhou transformar num imaginário paraíso socialista virou, na verdade, um paraíso do consumo. O retrato de Mao continua lá, mas hoje é apenas o símbolo de um regime que ficou no passado. A poucos quarteirões dali, inúmeras lojas e shoppings atraem uma clientela ansiosa por artigos de luxo das grandes marcas internacionais. Esse comércio atende a uma enorme classe média e alta, a faixa da população que escapou da linha de pobreza nas últimas décadas e hoje, seus descendentes, não abrem mão desse tipo de consumo. E não apenas no mercado interno, mas também nas grandes lojas de Paris, Londres e outras cidades europeias, onde hoje eles formam a maioria entre os turistas estrangeiros. Eles são unanimidade quando o assunto é fofura. Sabendo disso, a China investe em um programa conhecido como Diplomacia dos Pandas. Ele é Xing Er. Ela, Mao Sun, celebridade na internet por suas peripécias. Eles vivem no zoológico de Copenhague há menos de um ano. A Dinamarca foi o mais recente país a ingressar na Diplomacia dos Pandas. O programa chinês empresta ou aluga esses animais, considerados um tesouro nacional para nações amigas. Hoje eles estão em 26 zoológicos de 18 países. Um deles terminou 2019 comemorando. Wang Wang e Funi ficarão mais 5 anos no zoológico de Adelaide, na Austrália. O casal mora na terra dos cangurus desde 2009 e já estava na hora de voltar para casa. Mas a China atendeu ao pedido do governo australiano e estendeu o contrato, para a alegria dos turistas. O número de visitantes no zoológico aumentou 70% desde que os pandas gigantes chegaram. O custo para mantê-los é alto. O aluguel desses embaixadores peludos custa $1 milhão australianos por ano, R$2.800.000. Oficialmente, o objetivo do programa chinês é incentivar a pesquisa e a conservação da espécie com reprodução em cativeiro. Mas existem outras razões estratégicas que explicam essa cooperação, como estreitar laços comerciais e melhorar a imagem pública da China. Assim, os pandas desembarcaram em Toronto e Calgary, no Canadá, em Edimburgo, na Escócia, em Berlim, na Alemanha, durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping ao país. Detalhe: 2 dias antes da cúpula do G20 em 2017. Parceria que já rendeu frutos. Meng Meng deu à luz gêmeos, um acontecimento raro. China, um país de grandes contrastes. Uma política econômica que tirou milhões da miséria, mas uma população que não tem eleições livres e não desfruta de liberdade de expressão. O país virou uma fábrica de milionários e bilionários competindo com os Estados Unidos.